Tem um amigo meu, o Rodrigo, ele disse, não, mas como é que é isso? Desse negócio do clique e retiro. Rapaz, é muito legal. Você faz lá, agenda, dia e tal. E você escolhe essas lojas, que eu digo, vai com o seu carro, para. E lá já vai estar tudo organizado, cara. Você recebe dentro do seu carro. É um negócio, realmente uma mordomia. Se você quer receber em casa, também, os caras vão entregar na sua casa. Então, não tem como você não comprar no Nordeste. Muito bem. Começamos hoje pelo América, que se reapresentou ontem. A diretoria teve uma série de conversas com jogadores e comissões e a comissão técnica. O presidente do clube, Ricardo Valério, disse que numa reunião realizada com Hermano Moraes, integrante do grupo gestor do futebol, o trabalho de Renatinho Potiguar foi bem avaliado. O América treina entre hoje e amanhã, visando o jogo decisivo contra o Motoclube pela pré-Copa do Nordeste na quinta às 19h30 na Arena das Dunas. No entanto, como o Alvirrubro terá eleição para presidente em novembro, a palavra final ficará a cargo do novo mandatário americano. Valério já antecipou que não pretende concorrer à reeleição e que já prepara a prestação de contas da atual gestão. Aliado a isso, o América de Natal publicou hoje, em suas redes sociais, um edital de convocação para inscrição de chapas para as eleições do clube. As chapas poderão ser registradas até o dia 25 e as propagandas eleitorais até o dia 28. A eleição é no dia 29, exatamente. Ou seja, no dia seguinte. Muito bem. Já a gente vai ter a fala do presidente José Rocha. Eu conversei com ele hoje pela manhã, explicando mais ou menos como é que vai funcionar o pleito eleitoral. Zé Rocha, presidente do Conselho Deliberativo. Do Conselho Deliberativo, que já foi presidente do América também. Eu acho que a gente tem pontos importantes a discutir sobre o América hoje. Principalmente aí sobre esse momento de reconstrução que começa pela quinta-feira com esse jogo contra o Motoclube. Você prefere começar pelo jogo ou pela necessidade de reflexão do América? Uma coisa respinga na outra, né? Porque, respingando. aliás, muitas coisas respingam na outra nesse momento do América. Torcedor, olha, o América tem aí uma eleição, né? O que é muito bom, salutar, nada melhor do que a eleição. Adoro a eleição. Acho que a democracia tem que ser sempre defendida sob todos os aspectos. Então, a eleição do América, nesse momento em que o América não conseguiu o acesso, deixa muitas coisas em aberto. A não ser que se consiga fazer um acordo entre os futuros participantes da eleição, se tiver uma disputa, ou se houver uma aclamação, e aí seria um acordo entre essa gestão e a gestão a ser aclamada, para que se projete desde já. Porque é o seguinte, o América precisa saber, desde já, sobre a sua comissão técnica. Essa é a minha visão. O Ricardo Valério disse que, junto com o Hermano, o Renatinho Potiguar foi bem avaliado. Concordo com eles por essa boa avaliação. Aí, Itamar, você... demais, né? O Renatinho errou assim, errou. Atira a primeira pedra quem nunca errou em nada que fez. Agora, o Renatinho é um cara que conhece o futebol nordestino, conhece o futebol potiguar, entende de futebol, comete seus erros como qualquer outro treinador, não deu certo dessa vez, mas acho também que ele chegou muito tarde ao América. Poderia ter chegado mais cedo e o América teve a oportunidade para isso, oportunidade para trazê-lo em outros momentos. Optou por outros caminhos e aí, claro, só foi reorganizar o time com o barco andando. O Renatinho Potiguar trouxe 17 contratações no começo, na sua chegada, já na terceira rodada. Ele assumiu na quarta rodada, ele chegou entre a terceira e a quarta, né? Assumiu na quarta e jogou contra o Caucaia. Então, gente, é difícil trocar pneu de caminhão com o caminhão andando. Então, esse é o problema. Você tem uma eleição onde o presidente atual disse que o cara está bem avaliado, mas ele não pode garantir que o cara fique. E aí, gente, ele não pode garantir que o cara fique e, consequentemente, ele não pode garantir que o Renatinho garanta aos seus jogadores principais que eles vão ficar e que estarão empregados. É isso que complica. Nesse momento, eu fico pensando o que passa pela cabeça de alguns jogadores do América que vão entrar em campo nesta quinta-feira contra o Motoclube num jogo decisivo. O cara pode pensar, gente, é melhor jogar muito, porque eu posso tentar me garantir aqui. Ou, gente, eu vou lá botar minha perna aqui, se eu quebrar minha perna, eu vou garantir o ano que vem como. Deixa eu te perguntar uma coisa. É um momento difícil, gente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Difícil demais. Ano passado, a gente teve uma discussão aqui bem calorosa, que o Anthony defendeu e eu também defendia, a continuidade do Paulinho Kobayashi. E você disse que não. Não é pra continuar, porque o América deu todas as condições e tudo mais. O que é que muda no seu raciocínio
para que você defenda Exatamente. a continuidade do Renatinho Potiguar. Não estou dizendo que você está sendo coerente, não é nada Não. Exatamente. Por que você tem uma exatamente posição de um isso. jeito e agora você tem de outro? Exatamente porque as condições que foram dadas ao Kobayashi foram melhores do que a dada para o Renatinho. Renatinho teve menos oportunidades e possibilidades. Menos tempo para armar um time desde o começo. E lesões também. O Kobayashi teve tempo para ter um time desde sempre. O Renatinho chegou depois. Né? Pois é. O Renatinho chegou depois. Exato. Não, e ele começou o trabalho. O Renatinho não começou o trabalho, muito pelo contrário. O Renatinho chegou no momento em que o América tinha acabado de contratar o português Daniel Neri por 2 jogos. E disse, não dá certo, não, manda embora. E o cara chegou nesse turbilhão. Diferente do momento que chegou o Kobayashi. O Renatinho pegou um time montado que ele teve que remendar. O Kobayashi não foi assim. Ele teve mais tempo para montar o time dele, pensar o time dele. O Kobayashi teve um time com 3 meias de qualidade de nível Série B na sua mão. Rodrigo Andrade, Rondinelli, quem era o outro? Dione. Mas Dione foi embora no começo. Mas e tem tinha um ponto também importante. E aí o Kobayashi chegou ainda no estadual. Exato. Né? Na final ali do segundo turno. E aí ele veio com o extintor na mão para apagar um incêndio. Pronto, esse é o primeiro ponto. Eu vou dizer o segundo ponto decisivo. Renatinho Potiguar foi eliminado nas penalidades, mas ele tinha o controle absoluto do grupo. Ou não tinha? Tinha. Eu acho que tinha. O Kobayashi saiu porque perdeu um jogo, porque perdeu o controle de um grupo que ele formou. Então mostra que ele não tinha a capacidade de gerir um grupo por um longo tempo no América que o América precisava. O Renatinho mostra, na minha opinião, com os jogadores que ele trouxe junto com a nova gestão que chegou, que ele tem capacidade de montar grupo, porque ele fez um grupo interessante. Perdeu nos pênaltis pro Campinense, perdeu. Mas fez um grupo interessante, sim. O grupo do América, se vocês me disserem que para uma Série D não era um grupo interessante, aí é brincadeira. Era um grupo interessante. Pênalti também. Outra. Olha, os números do Renatinho são muito bons. Renatinho são muito bate, né? Mas pois é. Batia bem. São muito bons. Então, assim, essas, na minha visão, são diferenças que justificam o Renatinho ficar e não justificavam a permanência ou a mudança de um ano para o outro, né, de um treinador como o Kobayashi. Agora, essas decisões para serem tomadas com as eleições batendo a porta, fica tudo mais complicado, né? É muito você difícil. Tem interesses por trás também. E como é que a atual administração vai tomar esse tipo de decisão? Calhou, eu acho até por isso as eleições foram tão... Não seria antecipado não, porque não tem uma data inicial. Mas foram viabilizadas para agora. Após esse duelo de Copa do Nordeste, já para tomar uma decisão. Para que essa decisão ela fosse única. Não tivesse, por exemplo, uma mudança de comando que fez com que o América fosse um dos clubes que mais contratou na temporada. Eu não tenho o estatuto na mão do Estatuto do América, mas lá tem dizendo que tem que ser entre tanto de outubro e tanto de novembro, e após tem que ser até tanto de dezembro. Então, exatamente. Assim, poderia... uma antecipação? Não sei. Uma antecipação mínima, mas não tem uma grande, porque na realidade tem que se obedecer o que diz o Estatuto. São pontos aí realmente para se refletir. E esse jogo aí do América... Eu acho até melhor. Acho que essas datas assim são melhores do que você, e que o cara assuma logo antes da virada do ano. Você deixar o presidente assumir no ano que vem, seria barra, né? Seria... Agora, o prazo é correto. Eu acho a questão também veio a calhada agora das competições. Também é o problema do calendário, né? Agora, será que teremos... isso é uma grande dúvida que a gente não vamos continuar apurando para saber, mas a participação do sócio nessas eleições, né? Será que teremos? Tão aguardada? Não teve aquela briga. Não teve a briga pela mudança do estatuto e não houve mudança. Não houve mudança, só que não vai ter sócio. Muita gente, eu vi nas redes sociais, ontem o Padanque se posicionou oficialmente, né, dizendo que o comitê precisa falar, que ele não estava em Natal, ia se posicionar com uma só voz com os membros do grupo gestor. E os torcedores pedindo que de fato fosse cumprida a tal promessa. E aí resta lembrar se houve tal promessa mesmo. De quê? Para participação. Não, mas não teve, mas houve uma em fevereiro. Houve uma votação para mudança e inclusão do sócio, mas não foi aprovada. Existia uma discussão do Ricardo Valério junto com o presidente do Conselho Deliberativo do América, Zé Rocha, que é contra a participação do sócio-torcedor. Né? Não foi aprovado, mas a gente vai tentar um acordo. Não chegaram a esse acordo em momento nenhum. Esse acordo. E nessa eleição não pode. É impossível a participação do sócio-torcedor. Não tem como.
E mesmo que tivesse, né? Porque você tem que passar um tempo como sócio pra você poder... Não, aí não dava. É. Aí o cara tem que pagar o equivalente a 4 anos de sócio, não sei o que, dava um dinheiro Porque é o seguinte, essa questão do sócio torcedor amuado, no como América, diria meu pai. Pelo projeto que foi aprovado, o sócio torcedor, ele vai poder votar em um momento se ele virar um sócio proprietário, que é quando você compra uma joia do clube. É como se você tivesse um pedaço do clube fosse seu. E aí você só vota se você for sócio proprietário. O sócio torcedor mesmo não vota. Seria o projeto do Leonardo Bezerra, que foi formatado com o Diogo Pignataro, que era advogado do América. Esse projeto aí não foi aprovado. E eu falei com o Dr. Zé Rocha hoje pela manhã, eu perguntei, o novo estatuto está em vigor? Ele disse, sim, já foi passado em cartório, inclusive, já foi passado em cartório e tal, e enfim, isso já está em vigor, né? Então o sócio ainda segue sem poder. A não ser que seja votar. dentro daquelas condições, né? Que seria você ser sócio há não sei quantos anos e não sei o que, e ter pago. E aí que inviabilizaria a participação na eleição de novos associados. Então, Vamos ouvir. Segue do mesmo jeito. Vamos ouvir um trecho sobre a fala do presidente José Rocha do América, presidente do Conselho Deliberativo, falando sobre essas eleições. É um trechinho que nós gravamos hoje pela manhã com ele. Vamos ouvir. Então, pronto, foi publicado, tem o dia da publicação até hoje, tem a eleição, parece que é 29, né? 29 de outubro, porque o estatuto diz que é na segunda quinzena de outubro. A segunda quinzena de outubro vai dar o fim de outubro, não é isso? Isso. Pronto. Então, o que você viu aí é o que se vai ser cumprido. E a comissão, tem uma comissão eleitoral que vai se criar e vai fazer as discussões. Nós vamos publicar as discussões ainda, aí foi publicado o edital. Nessas discussões, vai mostrar quem pode votar, quem não pode votar, entendeu? Quem pode ser candidato, quem não pode ser candidato. Tá aí a fala do presidente do Conselho Deliberativo, José Rocha, falando justamente isso. Quem pode votar, quem não pode, quem pode ser candidato. Para o cara poder ser candidato e votar, por exemplo, né, no América, você tem que estar em dia com Receita Federal, com Justiça Comum, Justiça Federal, Justiça das mais diversas instâncias. E esse edital ele foi publicado hoje, né, em jornais de grande circulação e inclusive está lá na sede do América, né? E aí o Dr. Zé Rocha designou 3 conselheiros para comporem a comissão eleitoral. São eles Douglas Chaves Potter, Valmir Pereira Nunes e José Nunes Filho. Os caras aí que vão comandar aí esse processo eleitoral no América Futebol Clube, que a gente deve aguardar aí quem serão as chapas inscritas, né? Aí é que eu pergunto pro Itamar. Paulinho Freire, circulou um áudio dele aí no WhatsApp no último final de semana, ele falando que era um torcedor, e o áudio era dele mesmo, né? E foi muito forte esse áudio. Eu, como cronista, assim, a gente sente o lado do torcedor, do dirigente também. Quem deveria assumir esse grupo do América? Tem algum nome? Tem alguém que possa Será que sai do próprio grupo gestor? Será que sai do próprio grupo gestor? O Hermano Moraes topar um desafio desse mais uma vez? Né? Me falaram no nome dele, uma pessoa com quem eu conversei hoje pela pássaro manhã. Vermelho. É um pássaro vermelho. Hoje, eu acho que entre os nomes que estão aí, o do Hermano é o mais forte para concorrer a ele só, né? Ele sozinho, a ser aclamado, não ter eleição. Existem uns grupos opositores no América, mas aí nesses grupos opositores eu não vejo ninguém despontando como um possível candidato. Porque existem sim. O problema é que os grupos opositores, não só no América, nos clubes como um todo, a maioria, no Flamengo, no Vasco, assim também, eles são muito opositores em redes sociais. Né? Eles talvez até porque o próprio clube, exatamente, por exemplo, no momento em que era para ter aquela mudança do estatuto, o próprio clube acaba afastando essas pessoas. Porque não dá a eles o direito de ter voz. E isso afasta. O torcedor que poderia estar junto, acaba indo para as redes sociais, mas não tem a oportunidade de estar na gestão do clube. Né? Você acaba tendo um problema de renovação
de direção, de renovação, de nomes novos que tenham ideias novas para o clube. Mas o nome do Hermano é um nome interessante que desponta sim, porque ele estava junto aí do grupo gestor. Acho que eu, inclusive, desculpem, escrevi hoje na minha coluna que lamento muito para o América que esse grupo gestor se desfaça, porque é muito legal, porque o presidente pode se dedicar apenas à administração geral do clube. Esse grupo ele é um grupo que se preocupa só com futebol, apenas com futebol, concentra-se apenas no futebol. E isso dá ao presidente do clube uma possibilidade de você pensar em outras coisas, pensar na sede, em mudanças na sede, de uma utilidade. Essa sede social do América ali precisa ter uma utilidade urgentemente. É uma despesa constante que não tem uma nada que seja posto. Não pode. Você não pode mais fazer festa. 25 mil ali, manutenção. Você não pode fazer festa. Mas, então, assim, tem lá um barzinho, tá, mas poderia ter mais coisas pela localização que tem lá, né? Então a gente sabe disso, sabe até que tem projetos para isso. Precisa ser posto em prática. Aí tem a questão, por exemplo, do estádio do América, Arena América. O que vai ser feito da Arena América? Porque já faz 2 anos mais anos, né? Mas faz 2 que diz, vai ser usado. Todo ano e nunca é usado. E eu sempre achei muito complicado, porque a localização não é legal. Muitos torcedores do ABC criticam a localização do Frasqueirão em Ponta Negra. Mas aí iria construir aonde? Uma pergunta. Porque aí é aquela história. Eu acho assim, você pegar... foi gasto aí, não sei quanto foi gasto na construção da Arena América. O América tem um acordo com a Arena das Dunas. Muita gente também critica quando olha lá o bordeiro. Aí diz bem assim, poxa, ficou muito caro a Arena das Dunas. Mas aí eu acho que uma negociação diferente, como já aconteceu em outras épocas, e os clubes inclusive poderiam receber alguma grana para jogar lá, isso poderia ser feito, né? E a grana que foi gasta para construir a Arena América, algo em torno de 7, 8 milhões, poderia ter sido investido num time, no clube. Sabe? Eu vejo assim. Muito de determinados conselheiros. Também a construção da Arena. Existe uma teoria, por exemplo, você tem a sua própria casa e funciona. Por exemplo, o ABC tem 90% de aproveitamento no estádio dele, no estádio Frasqueirão. Mas se o ABC não tivesse Frasqueirão e tivesse um bom time, também teria 90% de aproveitamento na Arena das Dunas. Você tá entendendo? Agora, então, assim, eu acho que existem algumas coisas que precisam ser reavaliadas. Em relação à América, são muitos braços para serem apertados. Muitas mãos pedindo ajuda, que são as demandas. Eu acho que uma demanda que talvez puxasse o resto seria a demanda de sair da lama, que foi o mais urgente, que o América chegou muito perto, e eu acho que facilitaria, por exemplo... Facilitaria o resto. A gente estaria aqui falando sobre o duelo da Copa do Nordeste, a torcida ainda animada. Exato. E discussão da presidência, os nomes muito mais aclamados do que rejeitados. E acaba que, por conta de mais um revés, o quinto, a gente está falando de outra forma. Mas o grande desafio de quem assumir, seja quem for, é conseguir elencar essas prioridades e agora, com a torcida, ver se consegue apertar pelo menos 2 mãos dessas para ir fazendo aos poucos. Porque quem a gente está vendo nas últimas temporadas é uma dificuldade de estabelecer essas questões e sempre esbarrar nessa principal demanda, que é o acesso. E aí nada mais anda com a América lá embaixo. A principal demanda é o acesso. Aí é a história. A principal demanda era o acesso, não é verdade? Sim. Aí se concentrou esforço no estádio. Você está entendendo? Teve um esforço no estádio, que foi gasto uma grana, investido uma grana do torcedor. E é essa história que eu acho que é aí onde esbarra o problema da gestão. A gestão, ela tem que... Se você está numa situação muito difícil, como é a situação de todos que estão na Série D, você tem que focar. Por exemplo, chega um momento agora, o torcedor diz assim, tem que jogar na Arena América, como se o cara não tivesse que fazer reforma para jogar lá. E o gramado? E como vai levar... O torcedor tá de volta, não vai ter torcedor não? Vai botar o torcedor como? De qualquer jeito? Em que banheiro? A imprensa vai ficar onde? Como é que vai funcionar? E a arbitragem? Isso implica... E o acesso, a rua do Tomar Negócio é uma rua pequena, né? Isso implica, gente, quem tá vendo no YouTube, isso implica em grana. Aí, à medida que você tira, digamos aí, 500 mil, 1 milhão, 400 mil, 300 mil para fazer todas as adaptações na Arena da Arena América, para levar o jogo do estadual para lá, esses 500 mil e representam numa folha do estadual quase o estadual inteiro. Posso trazer outro ponto também, que eu acho... É porque eu chego a ficar aflito São muitas bocas para alimentar, gente. Eu chego a ficar aflito, porque você falou do início de tudo, falando do time, eu acho que fizeram tudo para conseguir.
e esbarraram na fatalidade dos Na pênaltis. fatalidade. E Em 3 tantos jogos outros. equilibrados, Em gente. tantos E é outros, isso que é entendeu? triste. Foi o que o Porque Paulinho vai Freire mudar falou no áudio. todo um planejamento, todo um Pois, cenário. por isso que eu acho, Antônio, que esse grupo deveria ficar. Porque o grupo, mesmo tendo trocado pneu com o caminhão, com o ônibus andando. Inclusive esquerdinha. Não, o grupo eu digo de gestão. Sim, desculpa. Não é o grupo de jogadores, o grupo de gestão. O Paulinho, o Padang, o Hermano. E aí, se tivesse um nome para a presidência e saísse desse grupo ou não, que esse grupo juntasse e apoiasse para que você tivesse uma. Porque esse é o momento. Porque não adianta a gente desunir agora. Não adianta ter Isso dois aí eu pensamentos concordo diferentes. totalmente. Não adianta cada um Agora, ir pra um eu entendo canto. também um cara que já. Ele não cansou, pelo amor dele, continuará americano. Mas que mais uma vez Mas está que na gastou frente. todas as energias. É. Eu acho o seguinte também. Mas fica. Uma vai de mentalidade novo. que eu acho que... O torcedor vai de novo. Tu tem alguma dúvida? Vai não. Rapaz, eu Vai não, que eu digo, não deixa de ir. Onde eu ia, quando eu ia pra torcer... O torcedor vai, eu tô falando vai. do cara que tava lá no comando, no caso, por exemplo, O cara Paulinho. conseguiu levar pancada. Talvez ele leva. ficando no melhorou grupo já, ainda. ele tava triste. Ele no grupo, exatamente, ele no grupo ainda, somando, contribuindo. O nome do Hermano como um protagonista. O Isso. Padang conseguindo agregar. Eu acho que é muito melhor do que, por exemplo, um cenário hipotético, gente. Você, torcedor, sai o grupo gestor. O que acontece? E eu vejo assim muito pouco. Deixa eu, É duro, deixa eu mas trazer um ponto projeto também. de 2... É duro o cara aguentar, mas um projeto de 2 anos, 3 anos, ele é muito mais possível de ter vitórias e vitórias longínquas do que apenas uma vitória, do que um projeto de um ano só. E o que eu queria dizer também é o seguinte, uma mentalidade que eu acho que precisa mudar no América é essa mentalidade de eita, tá chegando a Série D. Chama alguém com um incêndio, com um extintor para apagar um incêndio. Porque isso tem acontecido praticamente todos os anos. O único ano que o América começou com o treinador do estadual foi 2019, que foi o Moacir. Ele foi campeão e ficou. Agora isso também não Todos os acontece. outros anos. Todos os outros anos foi um treinador que mudou do nada, aí você tem que fazer outro time no meio da Série D, e isso dá muito trabalho. E tem outro ponto também, isso não acontece só no elenco, isso acontece também com a diretoria. Isso não é crítica de diretoria, não estou criticando Mas nome isso A, aí nome precisa B. de um pulso firmíssimo para dizer, gente, nosso principal objetivo é a Série D. Exato. O trabalho a não ser que o trabalho seja um desastre completo, né? Uma alegoria, mas assim, Em o todos cara os chegar no anos é estadual. isso. Aí, eu tô dizendo, se você pega tudo que tá acontecendo agora, olha, o Renatinho Potiguar é bem avaliado. Olha, o grupo que investiu no futebol causou algum prejuízo financeiro, patrimonial ao América? Não. O grupo que montou esse futebol conseguiu fazer um time combativo, um time competente? Sim. Perdeu nos pênaltis. Em um time equilibrado com o América, que é o Campinense. Alguns erros apareceram, sim, todos aparecem. Então, gente, por que não esticar esse projeto por mais um ano? Porque pode render frutos, sim, no ano que vem. E esses frutos todos vão... Olha, o Flamengo levou porrada de todos os lados. Vamos organizar as finanças. Não sei, ele não ganhava campeonato, e povo, essa porcaria não serve de nada, isso é um enganador. Aí agora, ninguém consegue mais ganhar do Flamengo. Porque organizou-se, levou pancada, levou, mas teve continuidade. Então, assim, eu entendi, por exemplo, quando eu vi a gravação do Paulinho nas redes sociais, ele estava extremamente triste, como todos os torcedores. Nós A não gente somos... voltou abatido da Exato, viagem, a gente imagina foi o Paulinho aqui. É lógico, gente. Então, Posso assim, dizer outra coisa? é botar a cabeça para pensar, e na minha opinião, a continuidade de tudo. Desde o projeto de comissão técnica, claro, os jogadores têm que ser avaliados. O projeto de comissão técnica, o projeto do grupo gestor, e aí pensar no nome forte para ser o presidente. Acho que essa seria a alternativa. O ponto que eu queria dizer era justamente isso, porque é o seguinte, eu acho também interessante a ideia do grupo gestor. Eu não falei aqui condenando isso. O que eu acho prejudicial ao América é essas montagens em cima da hora. Porque em 2017 aconteceu isso. Teve briga interna em 2017. O Eduardo Rocha entrou, aí teve uma hora que ele disse, vou mais não. Aí saiu. Não, mas foi isso. Tem na tribuna registrado. Eu tava começando na crônica. E aí era o Paulinho, não lembro se o Hermano tava, se o Padang tava. E aí esse ano foi do mesmo jeito, esses incêndios para serem apagados. Eu acho que precisa se ter um planejamento, e esse planejamento pode se começar com uma união dessa aí, que a gente viu do grupo gestor, que, como o Paulinho Freire disse no áudio e o Ricardo Valério disse aqui, todas as condições foram dadas. Gente, e eu não duvido
Eu não duvido que todas as condições foram dadas para esse acesso do América. Agora, o Paulinho falou uma frase que o Eduardo Rocha falou também em 2018. Eu não bato pênalti. Dirigente não bate pênalti. Fala, eu vou dizer só uma coisa a você. Só tem um lugar onde deram melhor e dão melhores condições do que no América.